Fala aí, meus amores, meus queridos alunos, mais uma vez aí numa terça-feira, né? De manhã para mim ainda, mas para vocês já são 8h30, né? Para quem está assistindo exatamente no horário que vai ao ar, né? O vídeo. Como é que vocês estão nessa quarentena, né, galera? Sei que você tá puxado aí, né? Esse período de ficar em casa, essas dificuldades de estudar, inclusive, né? Porque afinal de contas eu sei que vídeo é complicado, nem todo mundo se adapta. Eu mesmo sou para eu assistir vídeo aula é um saco e tal, mas é o que a gente tem, né? Inclusive para os professores, né, gente? Eu estava vendo lá que vocês estavam pedindo para os professores gravarem as aulas. Eu ia pedir só para ter um pouquinho de paciência, né, com a gente, porque afinal de contas nem todo mundo tem, né, o conhecimento de tecnologia, etc. Eu mesmo, eu não estava familiarizado com esse negócio de dar online, ainda estou me adaptando. Eu comecei ao vivo e passei para vídeos gravados, porque eu achei melhor, vocês concordaram, né? E, desculpa, eu vou aceitando qualquer coisa, tá, gente? Se vocês virem que é melhor dessa maneira, eu vou me adaptando, tá? O que for melhor para vocês, a gente está fazendo. Mais uma vez, eu optei por esse formato de Word porque eu mando para vocês e vocês podem adaptar da maneira que vocês querem, seja cor, seja conteúdo, imagem, de repente vocês quiserem pesquisar para botar e etc, beleza? Por isso eu achei melhor o Word, mas particularmente eu botaria no PowerPoint, que eu acho mais bonito visualmente, né? Mas eu optei o Word para aparecer mais com um quadro de aula e para vocês poderem ir adaptando, beleza? Se vocês acharem que tem que ser PowerPoint, eu vi que as pessoas estão fazendo PowerPoint, eu faço também, que vocês acharem melhor, tá? Bom, antes de a gente entrar na aula, hoje a gente já tem um pouquinho de política para falar, né? Eu queria comentar com vocês um pouco sobre o acontecido há pouco tempo, sobre o governo, né, o executivo, o presidente, que teve numa manifestação a favor da reabertura, né, em relação ao coronavírus, abertura de direito de ir e vir das pessoas, que é uma babaquice, né? E muitas das pessoas estavam pedindo o fim do fechamento do Congresso, fechamento do STF e a volta do AI-5, né? Então, vamos lá. Falar sobre a coronavírus, assim, todo mundo já está cansado, né? Eu não vou falar muito, mas assim, a nossa Constituição, só para deixar bem claro, a nossa Constituição prevê, dentre os direitos inalienáveis, ou seja, não tem como ser retirados, você já nasce com eles, tá? O direito de ir e vir, beleza? Só que, desculpa, direitos alienáveis, um desses direitos, por exemplo, eu não sou de direita, a gente pode estar falando errado, mas um desses direitos, se não me engano, é o direito à vida. Mentira. Direito à vida, direito a ir e vir, não, tá certo, tá certo. Só que acontece, nem esses direitos, apesar de você nascer com eles, eles são imputáveis de ser retirados. Esses direitos não necessariamente não podem ser retirados de maneira nenhuma. Por exemplo, se o Brasil entra numa guerra e você deserta do exército, você pode ser punível com pena de morte. Se você está numa situação de risco, como é essa pandemia, você pode tirar o direito de ir e vir, né? O habeas corpus, né? O habeas corpus nada mais é, vocês escutam muito isso no jornal, mas o habeas corpus é o direito de ir e vir. É um direito que nasce lá na Revolução Francesa, beleza? O Jeff deve entrar nesse assunto com vocês. É um dos princípios que a Revolução Francesa coloca, que é o direito de ir e vir, né? Retirando aquela ideia do Estado absolutista que restringia o seu direito da maneira que ele quisesse. Beleza? Então, mas esses direitos, que eu queria chegar, esses direitos, eles podem ser restringidos quando há uma necessidade maior, né? Agora, o coronavírus, por exemplo, impede você ir e vir. Então, pode sim o Estado garantir que você seja impossibilitado de ir e vir. Beleza? Sobre a manifestação, isso já aconteceu e isso particularmente me assusta muito. Por quê? Você vê um presidente da República fazendo com que a população desacredite, né, incentivando, melhor dizendo, a população a desacreditar dos outros poderes, o legislativo e o judiciário, né?
Quando você faz isso, você se torna, o executivo se torna, principalmente o executivo, não só o executivo, mas o presidente, porque os ministros da República que fazem parte do executivo ele está difamando eles, né? Mas enfim, quando o presidente faz isso, ele está dizendo que só ele é o certo. Então o que ele está fazendo? É uma coisa chamada autogolpe. Ou seja, a ideia é que ele está minando as outras instituições e dizendo que só ele que presta. Falando pro povo ir às ruas e pedir o fechamento de congresso, essas coisas, aí 5, babá, que vocês vão aprender comigo, aí 5 os anos mais duros da ditadura, né? É, e por aí vai. Aí ele mete o cauzinho de não, eu não sabia o que estava tendo, eram poucos, eram infiltrados que pediam um AI-5, não sei que lá o que, bababá. Não, não é. A gente sabe que a maioria daquelas pessoas são alienadas. Eu não sei por que suruba eles acreditam que militar é a melhor coisa do mundo. Assim, todo o respeito aos militares, né? A gente precisa deles, eles são peças fundamentais da República, mas os militares na época da ditadura teve sim roubalheira. Só que a diferença é que a roubalheira na ditadura militar, você criava instituições, eu vou entrar nesse assunto mais à frente, né? Mas enfim, criava-se instituições de repressão. Você vivendo numa ditadura, se um jornal virasse e falasse, o coronel não sei o que lá roubou tanto, o cara estava morto. Era assim que funcionava. Beleza? E eu me preocupo muito com isso, né? Inclusive o Bolsonaro, ele tem coisas que impedem de você discutir maneiras de poder. Ele criou maneiras de impedir que a justiça seja feita, né? Por exemplo, o COAF, que é uma instituição que estava investigando o Flávio Bolsonaro, ela serve para investigar transações nas contas dos deputados, transações estranhas, né? Sabe o que o Bolsonaro fez? Acabou com o COAF. O PGR, né, o Procurador-Geral da República, não, desculpa, o AGU, o Advogado-Geral da União, ele é indicado por uma lista tríplice, né? O AGU ou o PGR, quero dizer, calma aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Posso estar confundindo aqui. Acho que é o PGR mesmo, quer dizer. É, o PGR. O PGR, ele é indicado numa lista tríplice, beleza? Ou seja, 3 pessoas são indicadas e o presidente escolhe um. Essa é a ideia. O que o Bolsonaro fez? Escolheu um PGR de fora. Aí você vai perguntar, professor, qual a importância disso? Quando é indicado por uma lista tríplice, impede de que você impede que o presidente escolha alguém que seja do seu interesse. Porque o PGR nada mais é do que a pessoa que vai zelar pelos direitos da nação, entendeu? Ele é o advogado da nação, né? É o que processa a nação, os direitos coletivos da nação, entendeu? Então você vê como que o cara é meio estranho, né? Não sou corrupto. Ele também tira as pessoas que são responsáveis por fiscalizar mais diretamente. Por exemplo, a, a, a Polícia Federal, ele trocou os delegados, acho que é delegados, da Polícia Federal, sem respeitar também as listas. Eu acho que, desculpa, eu não tenho certeza absoluta, mas se não me engano, a Polícia Federal, ela mesma indicava o delegado que ela queria, garantindo uma isonomia da Polícia Federal, né? Garantindo que a Polícia Federal não fique nas mãos do presidente. Afinal de contas, a Polícia Federal investiga esses crimes de colarinho branco, né? Então você vê como que o cara cria maneiras de quebrar as práticas que vão tentar investigar e acabar com a corrupção, né? Essa semana mesmo ele trocou um cara do IBAMA porque o IBAMA estava fiscalizando o garimpo ilegal na Amazônia. Então assim, esse cara é realmente complicado. Além de ser burro, ignorante, ainda por cima representa tudo que pior pode trazer para a República. Elimina as possíveis tentativas de coibir a corrupção, ele elimina a República, entendeu? Eu realmente não sei para que caminho que a gente vai. E, sinceramente, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo respeitável, vamos dizer assim, que não seja uma ditadura, qualquer presidente, qualquer pessoa que critique os outros poderes, que é uma figura essencial para o equilíbrio da nação,
essa pessoa estaria presa, impeachmentada e presa. Impeachment é pouco, ela seria um impeachment e prisão. Se o Trump fizesse isso nos Estados Unidos, ele estava fudido, literalmente. Beleza? Porque existe um mínimo de respeitabilidade entre os poderes. Eles existem para que a nossa nação não vive não entre no autoritarismo, não entre no poder único, não entra no estado absolutista, né? Houve até uma zoação que essa semana o Bolsonaro virou e falou que a Constituição é ele, remetendo a Luís XIV, né? Que diz que o Estado sou eu, aí zoando ele de absolutista e tal, por aí vai. Então, é muito complicado, sinceramente. E a gente está numa situação de braços amarrados, né? De mãos atadas, quer dizer, porque a gente acabou de passar por impeachment e é muito prejudicial para uma nação ter impeachment atrás do outro, entendeu? E ele tem que sofrer um impeachment. Isso é um problema, assim. O certo seria ele pedir para sair, né? Seria menos danoso que o impeachment. Mas, enfim, realmente é muito complicado o que ele tem feito. Eu nem digo sobre o coronavírus e tal, porque ele pode ter o direito de ser idiota, mas, assim, em relação à instituição república, é muito complicado mesmo. Não tem outro termo para dizer, entendeu? Era para ele ser retirado de lá ontem, entendeu? É realmente triste o que está acontecendo. E as instituições estão se calando, né? Aí, de repente, não sei, de repente pega um general maluco aí, né? Tudo depende agora de como que o exército tá com ele, né? Se tá ou não tá. Se tiver alguém com ele, vamos saber. Meu vídeo vai ser retirado do ar, tá? Se tiver alguém com ele, porque eu não quero morrer numa ditadura, vou ficar calado, tá? Beleza? Mas é isso aí, entendeu? É a tristeza, é a tragédia que vivemos nos tempos de hoje. Botamos um idiota, e o idiota, um idiota útil, né? Porque ele é um idiota, mas está fazendo umas coisas que ele quer, de uma maneira talvez inteligente, né? Com burrices, mas talvez inteligente para o que ele quer. E é isso, estamos fodidos. Beleza, galera? Se alguém discorda de alguma coisa, pode comentar comigo, WhatsApp. No YouTube não peço para botar não, tá? Porque acho que não vale a pena. Mas no WhatsApp a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. Minha guarda-roupa bagunçado, né? Inveja do professor Robson Leite, que tem vários líderes importantes aqui atrás dele, né? Mas enfim. Gente, antes da gente adentrar a aula, eu queria falar mais alguma coisa. Ah, sim. Eu vou pedir um favor. Todo mundo que for do pré, eu acho que vocês estão passando esse vídeo para alguém, porque tem 66 visualizações em um dos vídeos. Mas enfim, todo mundo que tiver no pré, eu peço para escrever nos comentários o nome, tá? Para eu saber a presença dos alunos. Beleza, gente? Então todo mundo, por favor, que estiver assistindo o vídeo, escreve nos comentários o seu nome, tá? Não precisa ser o nome completo não, só o primeiro nome, tá? Para não expor vocês, né, no YouTube, mas só o primeiro nome, só para eu ter ideia de quem está ou não assistindo, tá ok? Então vamos lá. Desde a aula passada, como eu vinha falar... antes de eu falar rapidinho, eu mexi aqui nas configurações aqui do vídeo, eu acho que eu posso agora... Acho que agora eu posso mostrar para vocês imagens do Google assim rapidamente. Consegui. Aqui, ó, essa imagem aqui que eu queria mostrar é sobre o Tiradentes, né? Eu falei para vocês que o Tiradentes tinha uma figura de Jesus, né? Olha essa imagem aqui. Tá vendo? Outra imagem aqui. Aqui parece um Jesus galã, né? Aquele hollywoodiano. Mas assim, vocês podem perceber que... Aqui, olha essa aqui. Ele tem uma aparência meio messiânica, né? Meio de Jesus. E eu falei com vocês que isso tem uma ideia da república. Eu devo falar isso mais para frente. Que é a ideia de você criar um herói nacional que era contra os portugueses, né? Então você vê como que o Tiradentes nasce numa ideia de você criar um herói, um mito do herói nacional, né? Mas o Tiradentes ele se aproxima mais dessa figura aqui, tá, gente? Ó. Não sei se o mouse está passando em cima.
essa figura daqui é o mais próximo do que era o Tiradentes de verdade. Você vê que é bem diferente da figura retratada para criar uma ilusão de Jesus, né? Lembrando que Tiradentes, a profissão de Tiradentes, de dentista, era secundária, na verdade ele é aurífero, né? Esse era o interesse dele na Inconfidência Mineira, né? Como eu já falei com vocês, já que ele devia alguns dinheirinhos lá para Portugal, né? Aí, conforme eu passo da aula, se eu conseguir achar alguma coisa interessante, que eu vi assim, essa aqui talvez seja interessante mostrar a imagem. Eu vou abrir a aba e vou botar ele no Google rapidinho, beleza, gente? Mas vamos lá. Como eu falei da aula passada para cá, a matéria começa a ficar mais interessante, né? Essa matéria agora a gente vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil, beleza? Momento onde o Brasil começa a tecer um tecido. Tecer um tecido ficou meio redundante, mas enfim, começa a tecer a sua independência de Portugal. E eu vou chegar lá, beleza? Mas para a gente entender, obviamente, a vinda da família real para o Brasil, a gente tem que falar primeiro de 1806, quando Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, no caso, a Revolução Francesa, no caso, gente, ela começa em 1789, beleza? Em 1789. Só que só no 18 Brumário, né, em 1799, né, que o Bonaparte chega no poder. Em 1806, não conseguindo invadir a Inglaterra, sua grande inimiga, né, a França e a Inglaterra sempre foram inimigas, beleza? O Napoleão não conseguindo invadir a Inglaterra, porque para chegar na Inglaterra não tinha avião, né, gente? Dependia de quê? De barco, navio, né? E a Inglaterra tinha uma marinha poderosíssima, que eu já falei nas aulas passadas, né? Como Napoleão não conseguia ultrapassar essa marinha, qual foi a ideia de Napoleão? Vamos fazer com que ninguém possa negociar com a Inglaterra. Isso é chamado de bloqueio continental. A Inglaterra, sendo uma ilha, ela depende, né, de importar e exportar produtos, né, para enriquecer. O cabelo está caindo. Então, o que acontece? O Napoleão ele tenta fazer com que a Inglaterra ela sofra ficando fechada, né? Ficando isolada. Só que existe um problema. Existem países que eram muito ligados economicamente com a Inglaterra e não poderiam parar de comercializar com a Inglaterra. Dentre eles, a gente tem a Rússia e Portugal. Portugal, inclusive, tinha um tratado, né, chamado Tratado de Methuen, ou mais conhecido como Panos e Vinhos, que tinha um comércio bipolar, né, onde que Portugal vendia manufaturados da uva, inclusive vinhos, né, e a Inglaterra vendia manufaturados de tecido, né, de lã, etc., para Portugal, né. E Portugal era dependente da economia inglesa, afinal de contas, Portugal estava numa crise açucareira. Então, os bancos, Portugal não, né? O Brasil estava numa crise açucareira e o Brasil era um dos maiores ganhos econômicos de Portugal, né? E a Inglaterra era o local onde que tinha os bancos que forneciam dinheiro para Portugal para poder sustentar esse momento de crise. Ou seja, Portugal era muito dependente da economia inglesa, beleza? Só que com a situação do bloqueio continental, a situação meio que inverte. A Inglaterra fica dependente de Portugal, porque Portugal tem que ser o país que vai negociar com a Inglaterra para a Inglaterra não ficar isolada, né? Tem que ser um dos países, né? Então a Inglaterra fala o seguinte: beleza, se você atender o bloqueio continental, eu vou tomar o Brasil e vou bombardear você. Aí o que Portugal faz? Fudeu, né? De um lado a gente tem a França, do outro lado a gente tem a Inglaterra. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma diplomacia aqui entre os dois países para tentar, tentar evitar um ataque dos dois, né? Tentar evitar um ataque de um tanto quanto do outro. Só que a Inglaterra não aceita muito bem essa diplomacia, pressiona Portugal, e Portugal começa a comercializar com a Inglaterra, beleza?
A Inglaterra, percebendo que isso ia ferrar com Portugal, e era dependente de Portugal, né? Inclusive o Brasil, né? O Brasil era um dos lugares onde a Inglaterra exportava mais seus produtos. A Inglaterra, junto com Portugal, começa a tramar a mudança da corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, o rei ia sair de Portugal, né? No caso, a gente está com o príncipe infante Dom João VI, que vai se tornar rei, né? E seria transferido toda a corte, todo o aparato burocrático, toda a nobreza para o Brasil. Sairia do frio da Europa para os trópicos aqui nos nossos brasileiros, né? Pegar uma praiazinha, né? E para ajudar essa transferência, obviamente, se a Inglaterra estava participando, ela ia contar, a corte ia contar com navios ingleses até chegar no Brasil. Aí você vai perguntar, professor, por que contar com navios ingleses? Porque a marinha inglesa era poderosíssima e para evitar que Napoleão chegasse e derrubar, afundasse a família real toda portuguesa no fundo do oceano, né? Porque ia ser o que ia acontecer. Apesar da marinha inglesa ser forte, a marinha francesa também era. A inglesa era mais forte, mas a francesa também era boa, né? Beleza. Aí você vai me perguntar, professor, o que aconteceu com Portugal? Portugal ficaria a cargo de defesa, né, contra os franceses quando invadissem, dos seus habitantes, seus próprios habitantes, né, e de tropas enviadas pela Inglaterra. A Inglaterra ia enviar soldados para tentar evitar o avanço francês. Vai falar, professor, por que Portugal tinha interesse de manter Portugal, né? A coroa portuguesa tinha interesse de manter Portugal, se a coroa veio para o Brasil? Não tem interesse perder territórios, entendeu? Ainda mais o território onde que é até então a metrópole. Beleza, gente? Beleza, aí eu botei aqui, né? No final de 1807, Portugal foi de fato invadido pelas forças napoleônicas, mas a família real e sua comitiva já haviam viajado para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, a frota chega em Salvador, que não é a mais capital, lembrando, né? Por causa da economia açucareira que decaiu e por causa do Rio de Janeiro, que ganha uma grande importância por causa dos seus portos exportadores, por causa do ouro, o Rio de Janeiro nesse momento já é a capital, beleza? Então, depois de chegar em Salvador, a família real se reabastece, né, dá aquela mijadona, tal, etc. E vem para o Rio de Janeiro, né? Aí aqui se instala, beleza? Uma curiosidade só, né? Como eu disse, em 1887, né, foi invadida pela França. Só que só, só que essa invasão é curiosa porque o que acontece? Portugal já tinha a ideia de vir para o Brasil. Só que quando bateu, né, um mês antes, assim mais ou menos, semanas antes, que as tropas francesas estavam marchando para Portugal, a coroa portuguesa, desesperada, agilizou todo o processo. Foi um corre-corre, a nobreza toda enchendo os navios e tal. Do dia para noite, Portugal amanheceu vazia do seu aparato burocrático. Sua nobreza, seu rei, todo mundo sumiu. Já tinha metido o pé rapidinho para evitar Napoleão. Só que o mais curioso ainda é que alguns historiadores dizem, né, que quando Napoleão chegou, quando o exército napoleônico chegou em Portugal, ele nem era tão forte, ele nem era tão grande, na verdade, forte era. A Napoleão tinha um exército bem preparado, né? Mas ele não era tão grande. Então, quando ele chega em Portugal, talvez as tropas portuguesas aliadas com ingleses né, evitassem Napoleão tomar Portugal. Mas já havia um interesse da corte, existe uma questão histórica também entre alguns historiadores, falando que já havia o interesse da corte em vir para o Brasil, porque o Brasil, apesar de ser atrasado, né, que eu quero dizer no sentido arquitetônico, né, de uma cidade preparada ou não preparada, ainda assim o Brasil era a riqueza de Portugal, né? Então assim,
Não tinha por que continuar em Portugal se o Brasil era muito mais poderoso economicamente. Até hoje, tá, gente? O Brasil é mais poderoso que Portugal economicamente. Não vamos pagar mal pau a português, não. Ah, Portugal está na Europa, seja que seja. Mas o Brasil é mais poderoso economicamente que Portugal. Porque a gente tem uns probleminhas nossos nacionais aqui, mas é mais poderoso. Beleza? Então vamos lá. Assim que a corte chega aqui no Rio de Janeiro, é óbvio, né, gente? A gente precisa ter mudanças. Porque a gente tem uma corte vivendo em Portugal, das melhores maneiras possíveis, e chega aqui nos trópicos numa colônia extremamente atrasada, entendeu? Então, para você ver, para começar colônia, como é que eu vou ver numa colônia? Tem que haver mudanças, beleza? A primeira coisa que Dom João faz quando chega no Brasil é o quê? É abrir os portos brasileiros. Ele abre os portos brasileiros para as nações amigas, inclusive para todo o Império Português. Portugal, Angola, Moçambique, por aí vai, beleza? Todas as colônias portuguesas poderiam comercializar diretamente com o Brasil. Aí você fala, professor, não podia antes? Claro que não, meu jovem. Antes, o que acontecia? Antes, a gente tinha o quê? O Pacto Colonial. Todo o monopólio do comércio com o Brasil era português. Então, se alguém quisesse comercializar com o Brasil, teria que comercializar com Portugal para Portugal comercializar com o Brasil. Era assim que funcionava, entendeu? A mesma coisa ao contrário. Então, era aquela exploração da metrópole, beleza, que agora acaba. Porque o Brasil agora pode comercializar com quem ele quisesse, contanto que fosse aliado, né? Então, você vê que aqui a gente já começa a ter uma quebrada com o Pacto Colonial, entendeu? Uma quebrada dessa relação de metrópole e colônia, uma quebrada dessa questão de uma quebrada, um início de uma pauta de talvez independência, lógico, bem mais para o futuro, bem mais para o futuro. A gente começa ali, ó, a botar a plantinha, a germinar ali a sementinha, beleza? Botei aqui, né? Fim do Pacto Colonial, falei. Para os portugueses significa. Sim. Esse para os portugueses aqui também os portugueses da colônia, tá, gente? Porque os portugueses da colônia tinham o monopólio da venda dos produtos. Agora não. Agora o fazendeiro ele pode vender diretamente para quem ele quisesse. Ou ele poderia comprar diretamente de um comerciante inglês. Beleza? Para a elite brasileira significava liberdade de importar e exportar para qualquer país aliado sem controle de uma metrópole. Já falei. Mas isso é bastante importante ressaltar uma coisa, ainda bem que eu li, porque eu lembrei de uma coisa. O produto brasileiro ele fica mais competitivo no mercado externo. Por quê, gente? Pensa comigo. Se eu vendo para Portugal vender para outro lugar, o produto que eu vendo para Portugal é mais barato. Aqui está o que eu achei. Opa, desculpa, o Google do meu celular captou alguma coisa, enfim. Voltando aqui, se eu vendo para Portugal ele vai vender pelo preço que ele comprou, mais um excedente para ganhar um lucro. Quando Portugal revender esse valor, esse produto, ele vai estar o quê? Caro. Então ele não vai competir tão bem no mercado externo. Entendeu? Então agora com o produto mais barato, facilita para os comerciantes que aqui viviam. Correto? Então vocês entendem comigo que isso é bom para os fazendeiros, que agora vão vender seus produtos externamente mais baratos. Também vão comprar os produtos exportados mais baratos, porque agora vem direto, não tem que passar por um intermediário que vai botar um preço maior para ter um lucro. Entendeu? Então vamos lá. Isso vai gerar, obviamente, um acúmulo de capital. Por que isso é importante? Porque gerar um acúmulo de capital é importante para investir em indústria e investir em, talvez, uma revolução. Talvez num processo de independência. Comprar armas, né? Então esse acúmulo de capital é legal para um país que quer crescer. Beleza? Beleza. Agora a gente vai falar de uns tratados feitos pela coroa portuguesa com a Inglaterra, beleza? Desculpa uma quantidade de belezas, tá? Mas enfim. A Inglaterra, ela meio que pressiona Portugal, né? Portugal, no caso da coroa portuguesa, que está no Brasil, a assinar dois tratados. Por que a Inglaterra pressiona? Porque a Inglaterra tem o poder. Portugal deve dinheiro à Inglaterra,
A Inglaterra pode invadir o Brasil na hora que ela quisesse, pode deixar Napoleão invadir o Brasil, essa que é a verdade. Mas enfim, a, a questão é que a Inglaterra meio que obriga a coroa portuguesa a assinar dois tratados em 1810. O primeiro deles é o Tratado de Aliança e Amizade. O que ele determinava? A gradual abolição do comércio de escravos. Então você vê que a Inglaterra ela já tem um interesse de acabar com a escravidão desde 1810. A gente pensa que a Inglaterra só tem interesse de acabar com a comercialização dos escravos entre o Atlântico, né? Só com calma aí. Calma aí, que fugiu o nome. Putz, esqueci o nome. Era o tratado que obrigava a acabar com o fim da escravidão. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. A Lei Bill Aberdeen, desculpa, é de 1815, beleza? Já em 1810, né, bem iníciozinho, já tinha essa ideia. Já tinha essa ideia de você acabar. Deixa eu confirmar só isso aqui. Desculpa, Bill Aberdeen de 1845, beleza? Ou seja, já de 1810 que você tinha uma tentativa de tentar acabar com o tráfico interatlântico, beleza? Não só em 1845 com a lei Bill Aberdeen, beleza? Slave Trade Suppression Act, né? O Aberdeen Act, né? Que é o ato de supressão ao tráfico, a venda de escravos, né? Essa tradução, né? Mas enfim, além disso, desculpa gente, voltando aqui, né? Que eu me perdi nesse negócio, mas assim, essa gradual abolição é óbvio que não vai ser aceita pelo Brasil, né? Tanto é que a gente vai ter, pelo contrário, o aumento de escravos chegando aqui no Brasil, né? Mas enfim, além disso, ingleses no Brasil eles só seriam julgados somente pelas leis britânicas. Olha que absurdo isso. Inglês vivendo aqui no Brasil, né? Dentro das leis da coroa portuguesa, ele não seria julgado se ele fizesse merda aqui pelos brasileiros. Ele seria julgado pela Inglaterra. Isso é um absurdo. Isso mostra quanto que a Inglaterra tinha poder sobre a coroa portuguesa. Mas vamos lá. A Inglaterra estava autorizada a manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro. Isso é um absurdo também, porque desrespeita o poder nacional, né? Mas nesse caso era interessante, porque evitava que Napoleão invadisse o Brasil, beleza? Além disso, um outro tratado é o Tratado de Comércio e Navegação, beleza? Esse aqui é importantíssimo para a prova, tá? Não que o Tratado de Aliança e Amizade não seja, é bom gravar também, tá, gente? Mas o comércio e navegação tem que estar tatuado. O que é o comércio e navegação? São as taxas dos produtos exportados chegando aqui no Brasil. A taxa do produto inglês seria de apenas 15% sobre os produtos importados. Beleza? Só que olha que absurdo. O português era 16%. O produto inglês ele era menos taxado do que o produto português. Sendo que o Brasil ele está com a coroa portuguesa no Brasil. O Brasil ele é uma colônia ainda de Portugal. Apesar de Portugal estar tomada pelos franceses, ainda é uma colônia portuguesa. Olha que absurdo. E Portugal, um português que importasse para cá, ia pagar 16%, e um inglês 15%. É surreal o poder que a Inglaterra tem sobre Portugal, né? E os outros países 24%, né? Sobre de impostos. Mas vamos lá. Só um minuto aqui, deixa eu responder só um negócio rapidinho que é importante. Beleza. Onde que eu parei? Inglaterra está autorizada, isso aqui eu já falei.
Assim, não, calma aí. Assim, revogação da alvará de 1785. O que é isso? Isso aqui é simples, beleza? Anota aí, galera. É o alvará que não permitia, né? O alvará de 1785 não permitia a, a construção de indústria no Brasil. Com a revogação agora é permitido. Óbvio, né? Se a gente tem a coroa, tô falando que nem o cara do filme do Poço, mas enfim. Se a gente tem a coroa aqui no Brasil, a gente precisa fomentar uma indústria até mesmo para sustentar o que a nobreza que estava aqui precisava, entendeu? Além de exportar e etc. Aí você vai professor, por que não tinha antes indústria? Porque Portugal tinha um monopólio no Pacto Colonial. Então todo produto inglês era produzido, todo produto português era produzido em Portugal e vendido para o Brasil, em vez do próprio Brasil produzir esse produto. Entendeu? Vamos lá. Europeização, cultura, ciência e política externa. Essa parte aqui é bastante interessante, tá? Tem umas coisas que vocês têm que gravar, beleza? Eu vou falar o que é daqui na frente. Mas enfim, a questão é a seguinte: a família real chega no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma merda. Até hoje é questionável, dependendo da situação, né? Mas naquela época, para uma nobreza viver no Rio de Janeiro, era uma droga. Vou te falar, vou ler aqui como que era o cenário do Rio de Janeiro, beleza? Era uma cidade cheia de mazelas, cortada por becos e vielas, infestadas de doenças, em decorrência da sujeira, né? O Rio de Janeiro era tomada por pântanos, né? Tinha muito pântano no Rio de Janeiro. Pântano não, né? Pântano vamos dizer, manguezais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem manguezais. Com uma grande população negra circulando pelo centro urbano e que causava temor aos brancos, né? A gente teve a Revolução do Haiti há pouco tempo, né? Pouco tempo daí, tá, gente? Pelo amor de Deus. Os costumes locais causavam estranheza aos europeus, né? A galera aqui era meio estranha para eles. E faltavam habitações em número suficiente para receber a comitiva real. Era essa a situação do Rio de Janeiro. Você vê se uma nobreza vai viver nessa cidade? De jeito nenhum. Então, o que você tem que fazer? Mudar, certo? Para o Rio de Janeiro se tornar a capital do reino português. Beleza? Então, a primeira mudança foi expulsar as pessoas que viviam na região mais valorizada do Rio de Janeiro e jogar mais para dentro. Então, aquela região central, ali Catete, ali onde que tem a Presidente Vargas hoje em dia. Ah, droga. Aonde que eu vi? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, gente. Só um minutinho. É... Ai, cara, esse computador aqui abre o Yahoo. Adoro isso. Só um minuto. Se demorar muito, eu vou desistir, tá? Um mapa bem legal que eu tinha visto. Não sei se eu vou achar. Deixa eu tentar botar pelo ano aqui rapidinho. Cadê? Achei. Um portal Nova Escola que tem. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ativar aqui a imagem para você ver. Calma aí. Essa imagem é bem interessante. Droga. Tá esse negócio de cadastrar aqui. Sai. Ai, droga. Já sei, vou fazer. Abrir imagem em um novo separado.
pequeno. Calma aí, gente. Já tô quase lá. Ah, eu não vou conseguir botar grandão pra vocês. Mas vai assim mesmo. Cadê? Ah, achei. Bom, perdi muito. Vou tentar deixar nas próximas aulas já aberto os links, tá, gente? Pra não demorar tanto assim. Mas enfim, aqui, gente. Deixa eu só habilitar aqui a imagem. Aqui. Esse era o Rio de Janeiro em 1820, né? Olha só. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Campo de Santana, aqui no centro, né? Ó, eu passando o dedo aqui, idiota, né? Não adianta. Aqui, ó. Campo de Santana, tá vendo o mouse? Aqui o Campo de Santana. Mais à frente aqui a gente vai ter a Presidente Vargas, né? O que é hoje em dia, né? Presidente Vargas cortando aqui, bem na frente do Campo de Santana, né? Aqui a gente tem a parte do Valongo, né? Aqui que fica, né? A região do Cais do Valongo, né? Muito dessa área que foi aterrada, tá, gente? Se a gente pegar o mapa do Rio de Janeiro hoje, a gente vê isso, né? Aqui é a Ilha das Cobras, aqui tem a Ilha Fiscal, né? No próximo também. Essa parte aqui, por exemplo, toda foi aterrada, né? Onde que tem aqui hoje o Flamengo, né? Então você vê como que o Rio de Janeiro ele mudou. Isso tudo aqui, ó, são lotes, né, gente? Então eram tudo becos e vielas mesmo. Olha só como era bem fininho, tá vendo? Como que era o Rio de Janeiro? Essa situação aqui, beleza? Vamos voltar lá para nossa aula. Deixa eu tirar aqui. Tá, vamos lá. Cadê? Então foi o que eu falei, gente. As pessoas que viviam nas áreas mais nobres foram expulsas e foram levadas para outros lugares para dar lugar para a família real se estabilizar. Até mesmo, né, ali na Quinta da Boa Vista, né, onde tem o palácio, onde tem o Palácio Real, ali era pertencente de uma outra pessoa que foi expulsa para o rei ser colocado ali, beleza? É óbvio que isso vai gerar uma grande satisfação aqui dentro do Rio de Janeiro, né? As pessoas sendo expulsas vai deixar a galera boladona, beleza? Agora vem a parte que eu quero que vocês gravem, tá? Além disso, houve uma necessidade de mudanças dentro do Rio de Janeiro para deixá-la mais cultural, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, que foi criado vários ministérios aqui no Rio de Janeiro. Esses ministérios foram colocados, muitos dentro dessas casas, das pessoas que foram expulsas. Além disso, Conselho de Estado, Erário Real, esse é importante. O Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é criado nessa época, né, para atender a economia local. A Real Academia Militar também é importante de lembrar. Geralmente cai em prova assim, dentro das coisas, mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família real, você pode botar Banco do Brasil, Real Academia Militar, beleza? Isso tudo para promover o quê? Promover uma melhor adaptação da família real aqui nessa região, beleza? Além disso, a Biblioteca Real, que vai vir a Biblioteca Nacional, né? Depois, bem depois, é criada nesse momento. O Rio de Janeiro não tinha biblioteca, tá, vamos lá. O Museu Real, né? A Academia Real de Belas Artes, isso é importante também, tá? A Biblioteca Real e a Academia Real de Belas Artes é importante. A Escola de Medicina também é interessante lembrar. O Real Horto, que é o Jardim Botânico, beleza? Pode botar assim, foi criado o que é hoje o Jardim Botânico, tá, gente? Quando vocês escreverem na prova, se for prova discursiva, né, da UERJ, quando vocês escreverem, não escrevem assim, foi criado o Jardim Botânico. Bota, foi criado o que é hoje o Jardim Botânico. O Jardim Botânico não foi criado naquele período, foi criado o Real Horto. O Real Horto depois vira o Jardim Botânico, beleza?
além disso, isso é importantíssimo também, foram trazidas missões artísticas, como a Missão Artística Francesa, beleza? 1816, que trouxe para o Rio de Janeiro pessoas para fazer pinturas, arquitetura, etc., para você criar um modelo de cidade mais bonito. E é óbvio que esse modelo de cidade era baseado aqui, na França, que era o padrão da época de cidade embelezada, cidade bonita. Quando o Jeff der aula para vocês, ele deve mostrar que a França ela muda muito, né, nesse momento de revolução, porque a França era extremamente feudal, né, um pouquinho antes, né, da revolução, na verdade, né. Não, mentira, um pouquinho depois da revolução, né. A França era extremamente feudal e ela tinha que mudar para poder combater a revolução industrial que a Inglaterra já tinha passado há um tempinho atrás. Então a França era o exemplo de cidade moderna naquele momento, beleza? Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? É óbvio, né, que essas medidas para serem feitas, elas demandam de quê? Dinheiro. Da onde que o Estado cobra dinheiro, né? O Estado é o rei, né? O Estado é a nobreza. O Estado cobra através de impostos. Então, todas essas mudanças dependiam de aumento de impostos, além de criação de novos impostos. É óbvio que isso vai gerar uma insatisfação na população e é óbvio que essa insatisfação vai gerar algumas revoltas. Vou chegar mais para frente. É óbvio que essa insatisfação vai gerar um aumento do sentimento anti-lusitano. Lembra que eu falei que esse sentimento anti-lusitano ele já começa a nascer em algumas regiões, como por exemplo em Pernambuco, que a gente tem a revolta, tem a revolta dos mascates, né? Lembram disso, né? Então, só lembrando, né, a Guerra dos Mascates, ela nasce, eu falei na aula passada, ela nasce por quê? No sentimento de Olinda contra Recife. Um de maioria representativa portuguesa e o outro dos fazendeiros brasileiros. Então, aí você tem um sentimento anti-lusitano que só vai aumentar agora com o aumento de impostos para todas as regiões para sustentar as mudanças aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Se você gosta de ver no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é bonito, né? Pelo menos o centro da cidade, aquela região ali é bem bonita no Rio de Janeiro, né, gente? Zona Sul, etc. Infelizmente não é o Rio de Janeiro todo, devia ser, né? Mas enfim. Muito por causa desse iníciozinho aqui, beleza? Na questão externa, Dom João, boladinho, putinho da vida, ordenou a invasão da Guiana Francesa, né? Uma colônia francesa, né? Logo aqui perto do Brasil, né? Então é tipo assim, olha só, se a França invadiu Portugal, vai invadir a Guiana, beleza? Se fode aí. Em 1816, invasão da região da Cisplatina. Falei há umas aulas passadas que havia uma relação conflituosa entre Espanha e Portugal sobre aquela região. Portugal conseguiu ter uma região ali chamada, né, da colônia de Sacramento, né? Porém, em 1814, 1816, Dom João invade a região toda da Cisplatina e toma ela. Aí você vai perguntar, professor, por quê? Porque a Espanha era aliada da França, tá? Por isso que Portugal já tinha interesse na região e agora, aproveitando tal situação, vai e invade. Belezinha? Então, vamos lá. Só que acontece, né, galera? Napoleão, uma hora cai, né? Napoleão ele cai em 1815, só que em 1814 a coligação, né, os países vencedores já estavam planejando o que ia acontecer após a queda de Napoleão, beleza? Após a queda de Napoleão, houve alguns acordos. Dentro desses acordos, houve alguns princípios que atingiram muito o Brasil. O principal princípio que vem atingir o Brasil é o princípio de legitimidade. O que dizia isso, né? Ele dizia que todo rei que foi retirado do poder até então, ele deveria voltar
para o seu lugar de origem. Senão o território ia ficar vazio e poderia ser conquistado, beleza? Ia voltar todas as fronteiras, né? Isso não interessava muito para Portugal, porque ele estava aqui no Brasil, né? A coroa portuguesa estava aqui no Brasil. Mas o que mais afetava era esse, o de legitimidade, de colocar o rei no poder de volta. Só que acontece, Dom João estava aqui no Brasil. E não havia interesse de Dom João voltar para Portugal. Por quê? Porque a praia no Rio de Janeiro é muito melhor, né, gente? Porra, pelo amor de Deus, né? Não, tô zoando. Ele não queria voltar para Portugal, por quê? Como eu disse, o Brasil era muito mais rico que Portugal. Beleza? Tinha as mulheres brasileiras. Mentira, não tinha isso não, tô zoando, tá, gente? O Brasil era muito mais rico que Portugal. Além disso, tinha um problema que tinha em Portugal. Qual é? Na Europa estava ocorrendo uma onda de revoluções liberais. Beleza? É, só confirmar um negócio que a gente fala besteira. É. Na Europa estava acontecendo uma onda de liberalismo, na verdade, né, que vai culminar depois das revoluções liberais de 1848, conhecido como Primavera dos Povos. O Jeff deve falar com vocês. Então vamos lá. Então o que o Dom João pensou? Porra, tô aqui no Brasil, o Brasil é melhor, né? Mais rico, maior territorialmente. Se eu volto para Portugal, eu ainda corro o risco de cair, porque lá está tendo revoluções liberais. Está tendo uma ideia de uma ideia liberal muito grande, né? Com uma ideia liberal, gente, é liberdades individuais, inclusive liberdade de escolher seu chefe. Então, o absolutismo que Dom João era representante dele, que ia cair, beleza? É um absolutismo esclarecido? É um absolutismo esclarecido. É um déspota esclarecido? É um déspota esclarecido. Porém, com uma onda liberal, ele ia cair. Beleza? Então, o que o Dom João faz? Porra, vou continuar no Brasil. Só que para continuar no Brasil, ele precisava mudar. Porque Portugal agora já tinha sido expulso os franceses. Então, o que o Dom João faz? Ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvaz em 1815. O que é um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvaz? Quer dizer que o Brasil não é mais colônia. O Brasil agora está no mesmo patamar, mesmo nível que Portugal. É como se Portugal e Brasil fossem extensão um do outro. Entendeu? Então, Dom João poderia ficar aqui no Brasil, porque o Brasil era Portugal. Beleza, gente? E antes que alguém me pergunte, né? Ah, professor, e o que é Algarvares, né? Algarvares é uma região, no caso, né? Calma aí. Algarvares é uma região em Portugal, tá, gente? É, a gente fala, a vezes, por que na Portugal só? Ah, porque tem uma questão de nesse período principalmente, né? Uma questão de ducado, essas coisas assim. Então é um ducado que faz parte de Portugal. É tipo, sei lá, Duque de Cambridge, é o Duque da Inglaterra, mas ele é dono daquela região. É besteirinha. O importante é Reino Unido, de Portugal e Brasil. Beleza? Isso é importantíssimo, tá? Muito importante. A elevação do Brasil ao Reino Unido. Que aqui, praticamente, você pensa comigo. Cidadão brasileiro. Porra, agora eu tô lá pra cima, né? Agora eu sou o mesmo nível que Portugal, não sou mais colônia, né? Então isso vai ser importantíssimo para no futuro a independência. Não vou dar spoiler não. Quer dizer, tô dando spoiler, mas não vou explicar não vou continuar, porque a gente vai falar isso. Mas enfim, lembra que eu falei que Pernambuco era pica nas revoltas? Lembra que eu falei que Pernambuco já tinha iniciado o movimento anti-lusitano? Então, esse movimento anti-lusitano vai aumentar
com a cobrança de impostos, né? O que acontece? Pernambuco estava, ó, merda, né? Por causa da queda do açúcar, por aí vai. Para piorar a situação de Pernambuco, né? Como você já sabe, por conta dessa questão do açúcar, veio a questão dos impostos. Ou seja, eu tô na merda e o que a coroa faz? Aumenta os impostos. E para que ela aumenta os impostos? Para simplesmente criar uma cidade mais bonitinha no Rio de Janeiro. Ou seja, esse aumento dos impostos não é nem benéfico para Pernambuco. É para um lugar longe de Pernambuco, aqui no Rio de Janeiro. Nada vai servir para eles, né? Então eles na merda e com aumento de impostos. É óbvio que isso vai deixar a galera putaça da vida. Beleza? Que já falei. Assim, para piorar a situação dos pernambucanos, há uma crise alimentícia. O povo passa fome. Por quê? Porque o dono de fazenda lá, para tentar equilibrar a sua economia, ele diminui o lugar de subsistência, né, a parte da fazenda de subsistência, e planta mais açúcar. Consequentemente, não tem produtos alimentícios para todo mundo de Pernambuco. E a população passa fome. Eu tinha um professor de história, Ronaldo, do Camões, excelente professor, um dos melhores professores de história progressiva, que ele dizia: você quer ver a população se revoltar? Deixa ela passar fome. É a situação. População com fome é revolta na certa. A história sempre mostrou isso. E, para continuar a situação de clima, de acirramento entre portugueses e brasileiros, que já vem lá da Revolução Pernambucana, os portugueses, né, como eu disse, que viviam ali os comerciantes, não diminuíam os preços dos produtos. Ou seja, Pernambuco estava... Beleza? E é óbvio que tudo isso, juntando com as ideias iluministas da Revolução Francesa, que agora estavam voando, né? A gente já tinha passado pela parte jacobina há muito tempo, na verdade, né? Mas, enfim, cada vez mais chegavam nos trópicos, em todo o mundo, as ideias iluministas, né? Fez com que, em 1817, a coroa portuguesa, né, aqui no Brasil, temendo essa situação toda, esse clima, com as ideias iluministas, panfletos iluministas rodando em Pernambuco, fez com que a coroa portuguesa mandasse tropas para promover uma devassa. O que é uma devassa, gente? Uma devassa é uma pesquisa, beleza? Uma pesquisa não, desculpa. É um inquérito policial, de uma maneira mais agressiva, né? Em busca de pessoas específicas, no caso, em busca de revoltosos, beleza? Só que os manifestantes, né, as pessoas que estavam iniciando esse movimento, elas pegam em armas rapidamente e expulsam essa devassa. Esses militares estavam lá para promover essa devassa. E nesse momento inicia-se a revolta, em 1817, beleza? Eles tomam o governo de Pernambuco, proclamam uma república, instalam um governo provisório, criando uma lei orgânica. Né? Uma lei orgânica, para quem não sabe, nada mais é do que uma constituição, beleza? Dentro dessa constituição, a gente tinha liberdade de comércio, liberdade de imprensa, importantíssima numa democracia que cada vez mais é atacada. Fazer um parênteses, rapidinho. Esse negócio de atacar a Globo é extremamente complicado, tá? O que a gente está vendo é tentando coibir um jornalismo que pode ser tendencioso, mas é um jornalismo com credibilidade, que fala a verdade. Tendenciosa? Sim, mas fala a verdade. Entendeu? Isso é bastante preocupante. Tá? Mas vamos lá, voltando aqui. O aumento dos soldos militares é bastante interessante, né? Já que a gente tem a Conjuração Baiana. Lembra da Conjuração Baiana? Que pediu aumento dos soldos militares. E é tudo naquela região, né, gente? Então, assim, vai anexando. Suspendiu os tributos sobre os produtos essenciais ao povo, né? Comunista, né? Você vê que o Brasil é comunista desde 1807, né? Mas vamos lá, tô zoando, tá, gente? Mas é óbvio, suspendiu os tributos porque a população precisava comer, passava fome, né? Mas vamos lá. É óbvio que essas medidas tinham um caráter bem atrair a simpatia do povo, né? Além disso, ficou ainda estabelecido que seria convocada uma Assembleia Constituinte para redigir uma Carta Magna. Carta Magna, aí sim, uma Constituição de fato, tá? Mas também você falou que aquilo lá atrás era a Constituição. Não, aquilo tinha o poder de Constituição. Mas a Carta Magna é a Constituição de fato, a carta superior que não tem como passar por ela. Essa é a ideia, beleza?
Ah, o sucesso da Revolução Pernambucana fez ela se espalhar, beleza? Ela não é apenas em Pernambuco, ela vai também para a região da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Ah, só que, apesar de tudo, a reação joanina, Dom João VI, né, agiu rapidamente, enviou tropas para captar, enviou tropas aqui do Rio de Janeiro e Salvador também enviou tropas, né? Salvador era a capital, então tinha um contingente de exército bom, né? Em menos de 3 meses a revolta foi é, abatida, né? Acabou-se a revolta reprimida pela coroa portuguesa. Uma devassa é instalada, né? Os líderes são presos e mortos. Essa revolução pernambucana era bem bonita, né? É uma pena que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas vamos lá. E principalmente ela vai cair, tá, gente? Pela questão da fragilidade do movimento, pela falta da participação popular, em razão de falta de proposta de cunho social. Apesar daquela questão popular que a princípio atrai a população, uma das coisas popular que deveria ter e não teve era o fim da escravidão. A gente tem nessa população, né, uma situação, uma questão bem interessante, que é a quantidade de escravos que tinham no Nordeste brasileiro, né, em Pernambuco. Então a gente tinha tantos escravos, eles iam ser fundamentais para essa revolução. Se tivessem falado que ia acabar com a escravidão, os escravos iam chegar juntos, iam ter um contingente de pessoas muito grandes e, quiçá, a nossa história seria diferente. A gente não teria a região do Nordeste ligada aqui no Brasil. Beleza? É que eu botei uma observaçãozinha, né, que a coroa pacificou a região, porém não controlou. Ainda vai ter várias revoltas naquela região ali, tá? Eu falando sobre essa questão aqui, me remeteu uma coisa que eu agora esqueci. Puta que pariu. Vamos lá. Droga, fugiu, gente. Desculpa. Fugiu. Eu ia falar uma coisa interessante que tava aqui, isso aqui fugiu. Mas vamos lá. Exercícios. Como eu disse, vamos pela pergunta primeiro. Com a relação à transferência da corte de Dom João, é correto afirmar que não precisa ler texto, a gente sabe, corte de Dom João para o Rio de Janeiro, o que a gente sabe dela? A gente sabe todas aquelas coisinhas que a gente acabou de falar. Não vamos ler o texto, vamos direto para a pergunta. Instalou no Brasil, instalou no Brasil a estrutura de Estado português, reforçando a autonomia e unidade do clone? Certinho, beleza? Vamos ver se a gente fica na dúvida com uma, só por esse cargo de inconsciência. Reforçou a dependência econômica do Brasil em relação a Portugal? Não, muito pelo contrário, o Brasil ficou independente. Resultou na abertura dos portos brasileiros à França? Não, a França não era nação amiga nesse momento. Introduziu o liberalismo econômico? Essa aí, meu Deus, liberalismo econômico, gente. Se a gente tem a coroa aqui, se a gente tem o absolutismo, não tem liberalismo econômico. Quem manda na economia é a coroa. Deveu-se a adesão de Portugal ao bloqueio continental? Justamente o contrário, né, gente? 2. Textão. Tratado comercial mencionado no texto, temos que ler. Mas vamos lá, olha só. O que pode ser aqui? Pode ser letra A, D e E. Não pode ser nenhuma, né, gente? Porque na hora da prova vocês vão botar, esse é o conteúdo. Vamos ler mesmo, né? A preguiça é foda, né? Então, calma aí. A importância dos produtos ingleses entre a exportação brasileira data pelo menos do tempo do Tratado de Methuen, né? Panos e vinhos. Então, panos e vinhos não é. Entre a Inglaterra e Portugal em 1702. O Brasil começou a importar diretamente dos ingleses em 1808, na época da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nesses anos, os portos foram abertos para o comércio internacional e, 2 anos após, um tratado comercial foi assinado oferecendo aos comerciantes britânicos condições mais favoráveis do que aquelas acreditadas aos próprios portugueses. A gente já sabe o que a gente está falando. A gente está falando do Tratado de Comércio e Navegação, né? Da abertura dos portos e do imposto colocado sobre os produtos ingleses e portugueses. 3.
Em 2015, o Rio de Janeiro comemorou 450 anos de sua fundação. Ah, lembrei o que eu falo. Falo de ano, lembrei. Uma observação rapidinho, tá, gente? Do início que a gente estava falando sobre a questão do presidente, etc. O Brasil é muito tenso, voltando, muito tenso o momento que a gente vive, né? E as pessoas pedem para fechar Congresso, pedem para fechar o Judiciário e esquecem que o Brasil é muito recente. A República Brasileira ela tem apenas tem um pouco mais de 100 anos só, entendeu? E desses 100 anos, desses 100 anos, mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos, desculpa, eu viajei. Um pouquinho mais de 20 anos, desses 100 anos, 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, foi ditadura. Ou seja, a gente não viveu um momento democrático. Isso foi uma ditadura militar. A gente já tem os 15 anos da ditadura do Getúlio Vargas. Né? Ainda tem o período do café com leite, que não era uma ditadura, mas assim, não era democrático. Então, se a gente pegar da Constituição, né, de 89 até aqui, que seria o período mais democrático de fato que a gente viveu, né, é muito pouco tempo. Né? Seriam 30 anos só. Então você vê que é muito tenso a gente cobrar para fechar as coisas porque a gente ainda está aprendendo. A gente está criando mecanismos, né? O Bolsonaro está acabando com esses mecanismos, mas a gente estava criando mecanismos para coibir a corrupção. Aí você vai e pede para fechar as coisas, para acabar com a democracia que foi tão lutada para a gente ter. Mesmo sendo uma democracia capenga com vários erros, ainda assim, cara, é muito triste viver nesse país, sabe? As pessoas, com essas pessoas, é muito triste mesmo. Vamos lá, voltando aqui na questão 3, né? Se Deus quiser, vocês vão melhorar de vida e foda-se todo mundo. Pelo menos vocês vão garantir o seu. Vamos lá. Mas não se esqueçam disso que eu tô falando, não, tá, gente? Por favor, não sejam essas pessoas. É muito triste mesmo. Vamos lá. Em 2015, o Rio de Janeiro comemorou 450 anos de sua fundação. Ao longo dos séculos, a cidade passou por uma série de mudanças e transformações que resultaram na capital do estado que temos hoje. Dentre as mudanças podemos citar aquela questãozinha que eu falei que sempre cai, né, de mudanças no Rio de Janeiro, né? Vamos lá. A ocupação francesa no centro, essa aí obviamente já está errada, né, gente? Pelo amor de Deus. A destruição das plantações, o surgimento de, pô, nem preciso falar por que a destruição das plantações de cana-de-açúcar está errada, né? O surgimento das ruas e o alargamento de algumas já existentes e a criação das instituições por Dom João VI a partir de 1808, como o Jardim Botânico e a Biblioteca Real, correto? Aí você fala, professor, você falou para não falar Jardim Botânico, fala Jardim Real. Você, essa é a prova, tá? Essa é o que a prova botou. Então, é isso, beleza? Se for botar, bota a criação do que seria o Jardim Botânico, tá ok? Evolução do Porto, isso é mais pra frente, tá, gente? Tem a ver com a chegada da família real aqui no Brasil. Quer dizer, tem, mas não a ver com a chegada no Rio de Janeiro. A cidade alternativa que traz 4 medidas efetivadas pelo governo que se instalou no Rio de Janeiro em 1808. Não precisa ler texto. Inauguração do Real Horto? Sim. Criação do Banco do Brasil? Sim. Construção do Jardim Zoológico de São Paulo? Não. Né? Construção do Jardim Zoológico? É só você pensar, não tem nada a ver. Né? Pensar ré já é, tá, gente? Mas é um pouquinho mais à frente. Criação da Caixa Econômica Federal? Não. É Banco do Brasil. Instalação da missão científica austro-francesa? Não, até porque a Áustria e a França eram inimigas, beleza? Inauguração dos jornais do Globo do estado de São Paulo, essa foi de sacanagem, né? Quem marcou essa aqui, puta que pariu. Fundação da Real Biblioteca? Sim. Construção do Forte de Santa Maria no Rio de Janeiro? Não sei, acho que não. Implantação da Casa da Moeda? Também acho que não, mas vamos lá. Inauguração de Orquídea? Não, essa é com certeza não, beleza?
Então, por exclusão, letra E na resposta. Inauguração do Real Horto, sim. Criação da imprensa régia, sim. Fundação da Real Biblioteca, sim. Instalação da missão científica austríaca e da missão artística francesa. Você vê que é separado, tá? Não é a mesma coisa. Então, a resposta, letra E. Beleza? É que ela botou austro-francesa, né? Como se fosse uma coisa só. Não é. Ah, quando, a vinda, quando a vinda da família real para o Brasil, em 1808, é correto afirmar que a presidente da corte encorajou a vinda ao Brasil de missões científicas, de missões exploradoras e missão artística? Sim. A política externa lusa no Brasil caracterizou-se por hostilidade à Inglaterra? Obviamente que não. Aliadíssima dela, né? Até mandava aqui. Com a instalação da corte e do governo de Portugal no Rio de Janeiro, o Brasil deixou de praticar definitivamente o Brasil deixou na prática e definitivamente de ser uma metrópole? Hã? É ao contrário, né? Na verdade, ele era uma colônia e agora passou a ser uma metrópole. Portugal vinha sendo governado por uma junta militar com total autonomia diante da corte no Rio de Janeiro. Não era total autonomia não, tá, gente? Portugal era governado por um governo provisório lá, que era ligado à coroa aqui no Brasil, e tinha os ingleses no poder, beleza? 6. Sobre o período de 1808 e 1822, é correto afirmar que o processo de independência do Brasil foi efetivado com... Tá, não, beleza. Em 1821, Dom Pedro I tentou proclamar a independência, porém foi sufocado pela Revolução. Não, obviamente que a gente sabe que essa está errada, né? Essas questões são de nível fácil, tá, gente? Estou botando aqui só para a gente tentar entender como é que se faz uma questão, mas essas são de nível fácil, tá? O ano de 1808 é marcado pela vinda da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Sim. Questão bem tosca, né? Mas vamos lá. No ano de 1800, e é um tipo de questão que eu não gosto, tá? Que é saber data. É raro, principalmente Enem. Quer dizer, Enem a gente não sabe porque está sempre mudança agora por causa desse governo, né? Mas o R é bem raro, tem que decorar a data sim. No ano de 1815, toda a família real portuguesa retornou a Portugal, permitindo José Bonifácio articular a independência com seu filho Pedro. Não, não foi o filho de José Bonifácio, né? Você vê que nem precisa saber de datas, só saber as coisas óbvias. A abertura dos portos em 1815 tirou o Brasil do estatuto de colônia, pois poderia comercializar com todos os países com tarifas iguais. Não eram tarifas iguais, como vocês sabem. O grito pirômano foi apenas simbólico. Desde 1821, o Brasil não tinha nenhuma ligação política, obviamente errada. Os fatos apresentados se relacionam aos processos de independência da América Portuguesa por terem transformação da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil. Beleza. Então isso aí fez o que para a independência? Incentivando o clamor popular por liberdade, enfraquecido pelo pacto denominado metropolitano. Os fatores apresentados em relação ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade? Não, porque ainda tinha escravidão. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Ah, tá, estava lendo errado, desculpa, gente, que eu já estava viajando. Sim, enfraqueceu o pacto colonial, né? Pacto com a metrópole. Motivadas revoltas escravas contra a elite colonial? Não. Só teve uma revolta que poderia ser escrava, que era a baiana, né? E foi, na verdade, colonial, não foi nesse período onde a coroa estava aqui. O pedido do apoio do grupo constitucionalista português? Obviamente que não. Provocados movimentos separatistas das províncias?
Não, esses movimentos separatistas vão ocorrer no período imperial, tá? Oitava questão e última, né? Quando a corte chegou no Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional, né? Tá certo. Caso de Minas. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentou 10 vezes. Ah, não, desculpa, não é por causa de Minas, não, porque veio os portugueses para cá e aumentou e etc. Né? Mas, enfim, vamos lá. A alteração demográfica destacada no período teve como causa atividade. Cafeira? Não, porque vai ser só no Império. Industrial? Não, porque a indústria vai nascer com Getúlio. Mineradora? Sim, né? A gente já falado sobre isso. Vinha muito. Eu falei sobre isso, na verdade, agora, alguns segundos atrás, né? Canavieira? Não, porque, como a gente sabe, a economia canavieira está em crise. Manufatureira também não, porque a manufatureira é próxima à industrial e não tinha. É a mineradora porque precisava de escravos para a mineração em Minas, e o Rio de Janeiro crescia, precisava de escravos para atender a coroa, né, e por aí vai. Os nobres, etc. Né? Então veio muitos escravos nesse período. Bom, gente, a gente encerrou a aula, tá? Vou estar enviando para vocês o conteúdo. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Infelizmente, não presencial. E é isso, galera. Vamos continuar batendo papo. Falem comigo mais uma vez no WhatsApp. Estou disponível sempre para vocês. Belezinha? Então é isso, gente. Beijos. Boa semana aí para vocês. Bons estudos, boas aulas. E não esqueçam, gente, de tentar fazer um cronograma de estudo, tá? Não deixa a peteca cair nesse momento de crise. Beleza? Beijinho, gente.